Eu gosto muito desse livro, que é uma edição portuguesa, sobre o Pier Paolo Pasolini, porque o Scorsese sempre cita o Evangelho segundo São Mateus como um dos filmes revolucionários da história do cinema, não apenas revolucionário na releitura de uma obra literária, já que a gente está falando da Bíblia, a gente está falando de literatura, talvez o livro mais popular da história, mas eu estou falando também de um realizador, o Pasolini, que é um rebelde por excelência, mas é um rebelde que conseguiu injetar uma reflexão muito peculiar sobre a proximidade entre poesia, poder e fé na arte cinematográfica, celebrando o lugar da ascese religiosa, o lugar da transcendência dentro do cinema. Transcendência é uma palavra essencial para a gente pensar um diretor que consegue falar ao mesmo tempo sobre crime, sobre amor, sobre Deus e sobre Nova York, que é o caso do Martin Scorsese. E um realizador que faz uma grande louvação de grandes diretores que marcaram a história do cinema, como o Pasolini. O Pasolini costuma ser muito mais associado a um outro diretor americano, que é o Abel Ferrara, diretor de Vício Frenético, que é um diretor de uma geração do finzinho dos anos 70, que estoura ali com The Driller Killer, o assassino da furadeira, entre o fim dos anos 70 e o início dos 80, e que em 92 nos dá essa obra-prima, que é o Bad Lieutenant, com o Harvey Keitel, um dos atores fetiche do Scorsese. Mas ao mesmo tempo que o Scorsese estuda organismos vivos como o Pasolini, que é um diretor que comemora seu centenário em 2022, ele ajuda a resgatar figuras lendárias como, por exemplo, o Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é esse filme que eu tenho aqui nas minhas mãos, considerado por muitos, com todas as razões, talvez o maior filme já feito no Brasil, só existe, em parte, no imaginário internacional por conta do empenho do Scorsese em tornar o cinema da América Latina um patrimônio mundial do audiovisual. Um empenho esse que culminou na criação da World Cinema Foundation, uma instituição que o Scorsese construiu a partir de 2007, no ano em que ele conquista o Oscar de melhor direção por Os Infiltrados, no ano em que ele prepara um documentário que é o Rolling Stones Shine a Light, para ser lançado em fevereiro de 2008 no Festival de Berlim. E esse momento, que é um momento de maturidade, o Scorsese deixa bem claro que ele não pode parar de filmar, mesmo ocupado em preservação, mesmo preocupado em conhecer grandes filmes. Agir é importante nesse momento. O que ele está fazendo é agindo, dirigindo, ou para ser mais preciso, finalizando os momentos finais de Killers of the Flower Moon, Os Assassinos da Flor da Lua, que é uma radiografia que ele vai fazer em forma de faroeste da violência contra os nativos americanos, ou seja, contra os indígenas americanos, em especial a tribo Osage, ou Osage, né, como a gente fala portuguesando. Eu queria antes chamar a atenção para uma coisa. Se você acompanhou esse vídeo aqui, está caindo do nada hoje, essa é a 7ª aula de um processo, mini aula, né, como a gente chama, de um processo que começou com a ajuda de um grupo muito bacana que está me acompanhando aqui, trocando e dando ideias, enfim, sempre muito presente no Cinema 365, que é um projeto que foi criado por ideia de um produtor e publicitário, que é o André Galhardo, com o intuito de tornar o cinema um objeto de estudo o ano inteiro. E eu acho que num bate-bola desse meu amigo tricolor, nós dois somos fluminenses de grená, branco e verde de coração, a gente falando sobre Nelson Rodrigues, sobre os grandes gurus aí do nosso time, a gente acabou chegando no cinema e chegamos numa paixão comum, que é o Scorsese, um pilar da reflexão sociológica. E eu queria dizer para vocês que ao longo dessas últimas mini-aulas a gente passou por uma radiografia de uma Nova York que vai na contramão do American Way of Life, uma Nova York que serve como sede para bolsões de um banditismo social que legitima populações excluídas em um movimento bastante polêmico pela associação com a criminalidade, que são as máfias, as células milicianas, as células criminosas, que estão em filmes como Os Infiltrados, que embora se passe em Boston, né, um filme como O Gangue de Nova York. A gente falou do lugar do documentário na obra do Scorsese,
em filmes sobre Bob Dylan, em filmes sobre Steven Prince, que foi um radical livre ali na Nova York dos anos 70. A gente falou da importância da força feminina nas parcerias do Scorsese com a montadora Thelma Schumacher e com grandes atrizes. A gente falou do lugar do sagrado, na maneira como Cristo e as mitologias católicas se manifestam em filmes como Kundum. Tem um filme que eu não falei que é importantíssimo nesse lugar, que é A Última Tentação de Cristo, mas é um filme que eu estou deixando para Masterclass, que vai ser a nossa cereja aqui desse bolo que está só crescendo, sendo fermentado aqui. No nosso último encontro eu falei da estética da amizade, falei da parceria, até caiu aqui, a força da estética da amizade é tão grande que empuxa um filme como Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros tem o Robert De Niro, e não por acaso o De Niro, Leonardo DiCaprio estão juntos numa relação, até o que se sabe nesse momento, familiar, no novo filme do Scorsese, que é o Killers of the Flower Moon. Explicar uma coisa para vocês. Esse longa-metragem é uma coligação da Apple com a Paramount. Então esse filme vai para o cinema, sob o selo da Paramount. Paramount que jantou esse ano nas telas aí, com o mega sucesso do Tom Cruise no Top Gun Maverick, que é um filme seminal para 2022, e vai para a Apple, que é um streaming que tem lançado grandes filmes e até grandes seriados também. Esse filme seria lançado em dezembro de 2022 para a temporada de Oscar, e o Scorsese inclusive ia brigar com um grande parceiro dele, que é o Steven Spielberg, que está vindo aí com The Fableman, que é uma espécie de narrativa autobiográfica dele, com Paul Dano vivendo o pai, Paul Dano e Michelle Williams vivendo os pais, aí, a família do Spielberg. Acabou que o Killers of the Flower Moon ficou para maio, vai ser lançado no Festival de Cannes, e isso é o que se espera, se é que ele não atrase. Porque no irlandês tudo começou assim, foi atrasando, e foram 2 anos nessa brincadeira. O que se sabe é, o Scorsese está vivendo uma jornada que é uma palavra muito cara a gente aqui, de diálogo com diferentes narrativas de gênero. E nesse novo filme o que ele faz é uma narrativa com um faroeste. Só que um faroeste que não se passa no século XIX, se passa sim no século XX. Ele vai falar sobre a gênese do FBI. E ele tem como principal investigador de um massacre que acontece numa aldeia dos Osage, um personagem vivido, até o momento, pelo que se sabe, é um xerife que vai virar um agente do FBI, vivido pelo ator Jesse Plemons, que está aí no Ataque dos Cães, que foi indicado ao Oscar esse ano. A gente ainda tem o Brendan Fraser num papel importante. O Brendan Fraser esse ano que tem uma carreira muito promissora, protagonizando The Whale, do Darren Aronofsky, que vai ter sua carreira no mês de setembro de 2022 no Festival de Veneza. E a gente vai ter também o John Lithgow também nesse elenco. Então é um elenco de peso, em que além de várias atrizes e atores indígenas que vão estar trabalhando com ele. Eu queria chamar a atenção para um detalhe para vocês. Esse filme, independentemente da natureza de gênero em que ele trabalha, que é o western, ele dialoga com um segmento narrativo que a gente chama de segundo campo, que é a terra por excelência do Martin Scorsese. Vou explicar rapidamente. Esse conceito é um conceito dramatúrgico que vocês podem tirar da obra de um antropólogo e teórico cinematográfico chamado David Bordwell, que foi traduzido para o Brasil, na verdade traduzido para o mundo por grandes autores de língua portuguesa, em parte pelo João Maria Mendes em Portugal, num livro chamado Crônicas Narrativas Dominantes, o caso do cinema, e no caso do Brasil, pelo Zé Carvalho, professor da PUC, professor da roteiraria, que é um grande teórico, meu mestre, que ajudou a pensar a construção de roteiro a partir de uma lógica que é o seguinte. Você tem nas histórias narrativas um primeiro movimento que vem lá das tragédias gregas, que a gente chama de primeiro campo. O que é o primeiro campo? É uma narrativa que é pautada pela jornada. Um personagem, um herói, sai do ponto A e vai para o ponto B, e nessa jornada ele enfrenta uma falha trágica, uma falha de caráter, uma falha ética, uma falha física que o limita, o que a gente chama nas narrativas de misbehavior, passa por cima e ao chegar no final dessa jornada tem um processo de redenção. A partir da virada do século XVIII para o XIX, com a reconfiguração da humanidade, a partir das revoluções francesa e industrial, com novos processos econômicos e a fundação de uma nova classe social para além do clero, da aristocracia, das populações mais pobres,
que é a burguesia e a organização do mundo entre burgueses e proletários, você tem o nascimento de não apenas de uma nova classe, como uma nova subjetivação. E essa subjetivação pede uma nova narrativa, uma narrativa onde a jornada já não é suficiente para dar conta das inquietações dos espectadores, dos leitores. Na verdade, é necessário um tipo de narrativa onde a discussão, onde o debate, onde a reflexão, onde a argumentação, ou seja, a dialética, seja mais importante do que a retórica, do que a redenção. É nesse espaço onde a discussão, por exemplo, a discussão de como um organismo institucional como o FBI surge num país como os Estados Unidos, que ainda, na virada do século XIX para o século XX, comporta o massacre de uma civilização como uma civilização indígena, que não tem as suas terras demarcadas, isso abre toda uma discussão política que a gente vai ter nesse novo filme do Scorsese, do qual a gente ainda sabe muito pouco, mas tudo que eu souber eu vou compartilhar com vocês. Da mesma maneira como eu vou compartilhar outros conhecimentos, outras reflexões e, sobretudo, dúvidas que vão culminar numa masterclass que eu vou dar para vocês aqui. A gente está fazendo umas mini aulas, fiquei até emocionado agora porque estamos chegando no final. São mini aulas gravadas, como o cinema é, né, feito atrás das câmeras, mas a gente vai ter uma masterclass ao vivo aí no dia 3, não sei onde eu vou estar no mundo, mas onde eu estiver eu estarei com vocês para trocar e falar ao vivo sobre uma série de reflexões que eu vou estar criando a partir de dúvidas que eu acho que vocês podem trazer para a gente. Queria deixar um canal aberto. Essa jornada, ela é fruto de um movimento que a gente batizou de Cinema 365, que é a oportunidade de se estudar filmes um ano inteiro, por isso esse nome. No www.cinema365.com.br vocês podem deixar dúvidas e mesmo aqui nos nossos canais aqui de WhatsApp, enfim, no Instagram, enfim, deixem dúvidas, deixem pedidos de vocês para a aula que eu vou ministrar aí no dia 3, que eu acho que vai ser importante ter uma troca cada vez mais ampla. Queria agradecer a vocês por esse ritual de andança. O cinema da geração do Scorsese é feito on the road. Tem um grande filósofo, Rubens Alves, que eu gosto muito, que ele fala que a boa literatura, a boa arte, a boa filosofia se faz com os pés, se faz caminhando. E o que a gente está fazendo aqui é caminhando com a certeza de que a arte de contar histórias com imagens e movimentos é poesia. O que a gente está fazendo aqui é uma forma de poética. Valeu, galera, aguardo vocês.